Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Greenleaf, uma família disfuncional comum. Dá vontade de falar tudo de uma vez só, mas vamos de um personagem de cada vez. Meu nome é Fátima Silva, eu sou especializada em inteligência emocional e eu quero falar para você sobre uma família funcional. Não existe família perfeita, mas existe família que funciona. E para falar de uma família que funciona, primeiro eu preciso te falar sobre uma família que não funciona e por que ela não funciona. Então, vamos ver o nosso personagem de hoje. Espero que este computador me ajude. Então tá aí. Greenleaf, uma família disfuncional comum. Nós já falamos sobre ela. May, autoritária, controladora. Toda família tem uma May. Se você não viu, assiste lá, tá no título do vídeo, May, autoritária, controladora. E hoje vamos falar sobre James, o omisso. Toda família tem um James, que geralmente é casado com uma May. O contrário também é verdadeiro, né? Quando o homem que tem a figura do autoritário e a mulher tem a figura da omissa. Mas vamos lá. Quem é James? James é uma pessoa que tem a imagem de ser autoridade, mas não se envolve para resolver nada. É omisso em tudo. E sua única preocupação é manter o seu status e ter paz. Então, toda família tem essa pessoa que tem essa imagem de autoridade, né? No caso, James, ele é casado com a May, ele é pai de 4 filhos, como eu falei, a Grace se você assistiu o vídeo anterior já sabe do spoiler. A Grace é adotiva, foi adotada por obrigação, porque ele criou ela pensando que ela era filha dele. Aí tem o Jacob, tem a Charity e tem a Faith. E ele é o bispo da igreja. Como eu falei, Greenleaf é uma série original Netflix que ela é dona mesmo de uma igreja, a Igreja do Calvário, a Calvary Church. E o James, ele é este homem omisso. Por que ele é omisso? Eu falei das 3 leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. No caso, como a May ela está como autoridade absoluta, ali, ó, nem do ladinho de Deus, né? Que a May ela está acima de Deus. O Jacob ele está abaixo. Então, quando ele fica abaixo da May, ele fica ao lado dos filhos. Então, ele ali é como se ele fosse o filho mais velho, sei lá, uma coisa meio estranha. Mas assim, a única coisa que o James quer é ter paz. É só isso. Ele tem essa imagem de autoridade por ser o bispo da igreja e por ser o pai da família, né? Em tese, o pai da família teria alguma autoridade, mas não. Como eu falei no vídeo sobre a May, ela é autoridade absoluta sobre a família, sobre a igreja, sobre os amigos e tudo mais. E aí eu dei o spoiler lá da May, por que ela é assim. Então, o James, quando ele está nessa posição de abaixo da May, ele se iguala aos filhos, por que ele não se impõe? Porque o lugar dele, lá no final eu vou mostrar o que seria um desenho ideal de família, mas o lugar dele deveria ser ao lado da May. Eles deveriam estar lado a lado e juntos liderar a família, juntos liderar a igreja, juntos, como uma parceria. Mas como ele não tem essa parceria com a May, que a May não deixa, ele fica abaixo. E por que ele não vai para o lugar dele? Porque o James, ele também tem o rabo preso. Ele também tem uma agenda oculta. Quando eu falei da May, eu falei sobre a agenda oculta dela. Então, aqui, ele também tem agenda oculta. O que é agenda oculta? Ele cria, né, essa imagem de bispo, de santo, de maravilhoso. E aí ele esconde um passado onde ninguém pode descobrir. Por quê? Porque se descobrirem, ele vai abaixo tudo. Então, o James, ele é omisso
Não só porque a May jogou ele para baixo, jogou ele ali na hierarquia, jogou ele para baixo, tirou ele do posto de marido, que seria ao lado dela, jogou ele para baixo. Por que ele aceitou isso? Porque ele tem uma agenda oculta. E qual que é a agenda oculta dele? Ele também traiu a May. Família! Todo mundo traindo todo mundo! Você vê que adultério nessa família é algo recorrente e a gente vai ver isso muito forte nos filhos, né? Que aí, para quem acredita em maldição hereditária, a Greenleaf é um ótimo exemplo sobre isso. Mas, enfim, qual que é a agenda oculta dele? Ele teve lá um trelelê com a irmã da May. Confusão! Foi lá com a irmã da May e teve um pega-pacapá ali, um pega-pega, um nananana, e sei lá o que eles fizeram. Mas essa é a agenda oculta dele. Então, James, ele não se compromete com a mudança, ele não tem essa força de ir para o lugar dele, de pai, né? Tanto que a May faz o que quer com os filhos nenhum respeitam ele, tem esse negócio de amor pelo pai, mas não tem respeito nenhum por ele, porque ele é omisso, ele não se mete para ajudar, para transformar nada, ele só quer ter a vidinha dele ali, pregar os domingos, mostrar que manda em alguma coisa quando ele não manda em nada, né? É uma vida de fachada. Por quê? Porque ele tem essa agenda oculta, ele tem esse rabo preso. Então, qual que é o medo dele? Por que ele fica no lugar onde ele está? O lugar que, como eu já falei, não pertence a ele, porque ele está embaixo, o lugar dele seria em cima. Porque ele tem medo que as pessoas descubram isso, né? Tanto que lá no seriado vai contar lá para frente, né? E tudo mais. Aí a May, maravilhosa, pede divórcio, ela fala assim, como assim você me traiu? Eu te traí, eu tinha motivo? Você não tem motivo para me trair? Eu, maravilhosa desse jeito? Me traiu ainda com a minha irmã? Vai lá e separa dele. Estou falando que essa May se acha. Se acha. Mas, enfim, aqui é sobre o James. Então, toda família tem um James. Toda família tem um omisso, né? Que está sempre atrelado a um controlador. Né? Tem medo de enfrentar este controlador, tem medo de enfrentar esse manipulador, e nesse confronto que a paz dele se perca, embora ele não tenha paz, porque a May, por onde ela passa, ela causa confusão, os filhos causam confusão, que esse é o problema de uma família disfuncional, é muita confusão, ninguém está no seu devido lugar, né? Em Greenleaf a gente vê isso, que o marido vem para a posição de filho, o filho que quer ser pai, a mãe que quer ser super poderosa. Então, qual que é o problema disso? Ninguém fica no seu lugar, isso gera um tormento no sistema, porque aí o sistema ele é todo doentio, ninguém sabe a sua verdadeira identidade. Por isso que eu coloco o nome da pessoa e o subtítulo dela, que é a personagem que ela desenvolve naquele sistema, né? Um personagem doentio. Então, ele não se impõe, ele não se compromete a mudar, mesmo ele não tendo paz, porque é uma coisa que ele não tem, é paz, né? Casado com essa mulher, ele não se move para o confronto, porque ele tem medo, né? Pode ver que o medo ele está sempre atrelado, né? Por isso que na Bíblia o que mais tem é Deus falando para a gente, não tenha medo, né? Porque o medo te coloca num lugar que não lhe pertence, né? A May, ela não muda porque ela tem medo que as pessoas descubram a verdade sobre ela, então ela vive uma mentira. O James, ele também não se compromete em mudar porque ele tem medo que a traição dele venha à tona. Então, o James, essa pessoa omissa, toda família tem um omisso. E já falei, se você não conhece ninguém na sua família que seja um omisso, talvez o omisso seja você. Qual que é o problema da pessoa omissa? A pessoa omissa, além dela ela quebrar a lei da hierarquia, está num lugar que não é dela. Ela mesma, ela se exclui do sistema sendo omisso. Então, ela não muda, ela não contribui com nada. E, consequentemente, ela quebra a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio. Então, eu não contribuo com nada, eu só fico aqui de boas. Se ninguém notar que eu estou aqui, melhor ainda, mas se notarem, vai lidar com a minha autoridade. Eu não tenho autoridade, mas o meu cargo tem autoridade. Esse é o pior, né? Porque
Tem pessoas que elas não têm autoridade, que nem o James. Ele não tem autoridade, mas ele possui um cargo de autoridade. E por possuir um cargo de autoridade, ele acha que ele pode se mover desse jeito, então ele vai ali, toma uma decisãozinha que diz respeito ao cargo dele e fica de boas, né? Então, essa é a função do James no sistema, ficar em paz, né, apoiar a May, fazer o papel de marido da May, porque eles precisam aparentar uma família saudável, né? Afinal, eles pregam sobre família naquela igreja, mas é um omisso. Né? E ao ser omisso, além dele mesmo se excluir, ele exclui outros elementos, porque ele faz vista grossa. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a Grace, porque que a Grace saiu de casa, mas o James, ao ter essa postura omissa, ele não se envolve em situações importantes. Os filhos dele não têm pai. E aí, quando eu for falar sobre o comportamento dos filhos, eu vou mostrar o quanto a falta de pai causou um mal gigantesco na vida desses 4 filhos. Mesmo a Grace sendo adotiva por obrigação. Mas o James, por ele não ocupar o lugar dele, exercer a verdadeira autoridade, porque, de novo, ele não tem autoridade, ele só está num cargo de autoridade. Por ele não exercer o papel dele de pai, aquele papel de líder, aquele papel que coloca limites na esposa. Fátima, marido coloca limite na esposa. Coloca, assim como a esposa coloca limite no marido. E como que é esse limite? A convivência, meu espaço, seu espaço. Só que a gente tem que concordar aqui, porque nós temos 4 filhos para criar. Então, marido e mulher, um coloca limite no outro de uma maneira saudável, de uma maneira que tem raiz no amor. Porque se não está enraizado no amor, está enraizado no ego. Se está enraizado no ego, aí é um Greenleaf da vida. Só que, ó, ladeira abaixo. Que Greenleaf, filho, não tem nada assim, é tudo assim, ó, tudo ladeira abaixo. Então, o James, por ser omisso, não exercer a verdadeira autoridade dele, ele não é pai. E os filhos sofrem as consequências de não ter pai. Ele não é marido. E a esposa sofre as consequências por não ter um marido. E aí, consequentemente, não é avô, consequentemente é um bispo muito meia boca. Então, de novo, família é a base de tudo na nossa vida. Ela é realmente a base. Quando você ouvir isso, fala assim, nossa, Fátima, que clichê. É muito verdade. Família é a base. É ali que nós aprendemos a respeitar a autoridade, aprendemos a viver em comunidade, aprendemos o limite do respeito. Então, eu não posso ir ali porque meu irmão já está, eu não posso pegar as coisas do meu irmão sem pedir, e assim vai. Então, família é a base de tudo. E se essa família ela não é uma família que funciona, uma família enraizada no amor, ela está enraizada no ego. E ego é briga de cachorro grande, é um querendo ser melhor que o outro, um querendo matar o outro. Então, não seja um James. Talvez você esteja casada com um James, com um omisso. Talvez você precise romper com isso na sua vida. Sair deste lugar, dessa posição que não te cabe, mas você já está confortável aí. Se você quer ter novidade de vida, se você quer se conectar com a sua verdadeira essência, se você quer se conectar com o amor que pode realmente transformar a sua vida e abrir um mundo de infinitas possibilidades para você, vem para o programa Vocacionadas, um grupo de mentoria para mulheres, um grupo que tem como foco extrair o que há de melhor em você e fazer com que a sua vida funcione, você tome o lugar que você precisa tomar dentro da sua família. O melhor da família é que quando eu vou para o lugar que eu tenho que ir, os outros se ajeitam ao meu redor e cada um vai para o seu lugar, onde verdadeiramente pertence. Continua aqui assistindo os vídeos, que eu vou te explicar nos próximos vídeos este impacto dessa mãe controladora, deste pai omisso na vida dos filhos. Vou te contar a vida de cada um deles e eu espero estar te ajudando com todo esse conteúdo. Vem comigo, continue aqui que vai ser extraordinário. Um super beijo e até a próxima.